Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. O que foi o Concílio Vaticano II e quais as principais mudanças que ele trouxe para a Igreja? Antes de falarmos sobre o tema de hoje, eu convido você a se inscrever em nosso canal de evangelização no YouTube, no coração da Igreja Diocese de Tianguá, um projeto de evangelização que nasceu para anunciar Jesus Cristo à luz da tradição, do magistério e das Sagradas Escrituras. Veja bem, o Concílio Vaticano II foi o 21º Concílio Ecumênico da Igreja. A palavra ecumênico é de origem grega e significa universal. Portanto, um concílio ecumênico é uma reunião com os bispos de toda a Igreja. Neste concílio participaram 3.060 membros com voz e voto, sendo 2 papas, 129 superiores gerais, 12 patriarcas, 2 vigários patriarcais, 122 cardeais, 398 arcebispos, 1.980 bispos, 91 prelados, 70 prefeitos, 1 ordinário, 49 núncios apostólicos, 155 vigários apostólicos e 51 abades. O Concílio Vaticano II começou no dia 11 de outubro de 62 e terminou no dia 8 de dezembro de 65 e teve 4 sessões. A primeira de 11 de outubro a 8 de dezembro de 62, a segunda de 29 de setembro a 4 de dezembro de 63, a terceira de 14 de setembro a 21 de novembro de 64 e a quarta e última de 14 de setembro a 8 de dezembro de 1965. Todo o ensinamento do concílio está em 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. Entre os documentos conciliares mais famosos estão Lumen Gentium, sobre a identidade e missão da Igreja, Dei Verbum, sobre a revelação divina, Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo, Sacrosancto Concilium, sobre a Sagrada Liturgia, Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo e o diálogo cristão, Ad Gentes, sobre a missão da Igreja, e Intermirifica, sobre os meios de comunicação social. Quais as modificações que este concílio trouxe? Veja, os concílios anteriores foram feitos em geral para combater heresias e definir verdades de fé. O Vaticano II não. Sua finalidade é pastoral e ecumênica. Ele quis renovar espiritualmente a Igreja e promover a unidade dos cristãos. O ecumenismo não foi um dos assuntos tratados ao lado de muitos outros, mas a preocupação permanente do concílio. É impossível renovar a Igreja e fazer com que ela seja o sinal de Deus para o mundo sem querer a unidade de todos aqueles que acreditam no mesmo Deus. É o que disse o Papa João XXIII na abertura do concílio. O próprio concílio diz, abre aspas, a reintegração da unidade entre todos os cristãos é um dos objetivos principais do Sagrado Sínodo Ecumênico Vaticano II. Fecha aspas. Por isso, o Papa quis a presença de representantes das igrejas não católicas nas sessões do concílio e se evitou do começo ao fim qualquer polêmica e atrito entre católicos e não católicos. Sem mudar as verdades da fé, o concílio nos deu uma nova visão de igreja. Levou-nos a considerar a cristandade nas águas limpas de sua origem, purificando-a de muitas devoções e práticas menos importantes, adquiridas ao longo de uma caminhada de 20 séculos. Os cristãos leigos foram valorizados. O concílio chamou para ocuparem seu lugar na Igreja e assumirem a sua missão na sociedade como sal da terra e luz do mundo. A piedade católica estava sobrecarregada de devoções particulares, então o concílio colocou a Santíssima Trindade acima dos santos. Jesus passou a ocupar o centro das devoções. A Sagrada Liturgia adquiriu maior sentido pascal, tornou-se mais consciente, mais participativa, mais encarnada na realidade e mais direcionada para o sentido comunitário. A Igreja tornou-se menos jurídica e menos moralista para ser mais profética e mais bíblica. A Bíblia passou a ser mais lida, mais estudada, mais conhecida, destacou-se como fonte de toda a pregação e também da vivência cristã. Valorizou-se na Igreja o sentido do serviço e da corresponsabilidade. Amados irmãos, antes de criticar o Concílio Vaticano II, nós precisamos conhecê-lo e entender que se trata de um concílio
ecumênico legítimo da Igreja, ainda em fase de implementação. Não podemos nos fechar nem num tradicionalismo excessivo e muito menos numa eclesiologia exageradamente liberal. Precisamos sim evitar os extremos e permanecer firmes ao magistério da Igreja e ao projeto salvífico de Jesus Cristo. Permaneçamos no coração da Igreja. Tudo por Jesus, nada sem Maria.